Paz do Senhor Jesus. Quero aqui hoje falar com vocês sobre promessas, né? Qual é a promessa que o Senhor fez sobre a sua vida, sobre a sua história? Talvez você esteja aí há muito tempo aguardando o cumprimento, né, dessa promessa a qual Deus fez para você um dia. Eu quero aqui lembrar com você sobre um homem chamado Abraão, a qual é conhecido como o pai da fé. E em Gênesis 12, a partir do verso 2, né, onde Deus chama Abraão, ele faz promessas. E Deus diz a ele: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. No verso 4 diz que ele tinha 75 anos, quando o Senhor lhe chama, ele faz promessas, né? Em Gênesis 12, verso 7, diz que apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Descendência, eu fui pesquisar sinônimos, né, de descendência, que são descendentes, filhos, filiação, herdeiros e geração. Então, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para o lugar que o Senhor lhe mostraria, o Senhor já havia ali, então, lhe feito uma promessa sobre a sua vida, sobre a sua história, né? Que da descendência de Abraão, o Senhor faria ali uma grande nação. Mas interessante aqui em Gênesis capítulo 15, verso 3, onde Deus anima Abraão, ele promete um filho, né? Abraão diz para Deus: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Gênesis 15, verso 4. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Em Gênesis 15, verso 5 diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Em Gênesis 15, no verso 6. Aqui, primeiramente, Deus fez a promessa a Abraão. Depois o Senhor, ele confirma esta promessa. Ele anima Abraão diante do que ele havia prometido a ele. Só que quando Deus faz a promessa a Abraão, diz que através da descendência dele faria uma grande nação. Mas as circunstâncias de Abraão não eram favoráveis e não tinham nada a ver com o que Deus havia prometido, né? O que Deus havia falado a Abraão fugia totalmente daquilo que ele vivia. Ele já era um homem avançado de idade, ele estava preocupado, né, com quem ficaria ali depois dele, né? Ele até falou para Deus que o seu herdeiro seria um servo dele, né? Mas ali o Senhor então diz para ele: não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que for gerado de ti, né? Muitas vezes é assim conosco. O Senhor, ele faz promessas sobre as nossas vidas, ele declara a palavra dele, aquilo que ele vai fazer em nós, através de nós, a nossa história. E muitas das vezes nós nos entristecemos com o passar do tempo, a qual a espera do cumprimento dessa promessa não chega, né? O Senhor ali fez a promessa a Abraão, e no tempo da espera, então, né, Abraão diz para Deus: o Senhor não me deu descendência, mas o Senhor havia prometido a ele uma descendência, né? E uma descendência que fosse gerada diretamente dele. O que Deus tem para a sua história, o que Deus tem para você, virá a partir de ti, né? A partir daquilo que o Senhor gerou dentro de você, daquilo que o Senhor está gerando dentro de você, né? A promessa que o Senhor fez sobre a sua vida, sobre a sua história, Deus não se esqueceu. Mas nós temos que lembrar que há um tempo determinado, há um processo, né, a ser seguido para chegarmos e alcançarmos essa promessa do Senhor. E Abraão, ele pôde compreender isso. Deus havia feito a promessa quando ele tinha 75 anos. E a Bíblia diz que quando ele completou 100 anos, Isaac nasce, né? Ali em Gênesis 17, Deus faz a promessa, né? Fala com Sara também. Deus cumpre a promessa, que é o nascimento de Isaac, em Gênesis 21.
né, onde vem então o cumprimento daquilo que Deus falou, mas houve todo um processo para chegar a esse cumprimento. Houve toda uma preparação de Deus sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara, para que eles pudessem então viver esta promessa do Senhor. E Deus, ele sabe o tempo determinado para cumprir a promessa sobre a minha e sobre a sua vida, né? O Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. O Deus que falou sobre a sua vida, que declarou sobre a sua vida, ele é fiel e ele é poderoso para cumprir exatamente cada palavra que ele disse, né? Nada foge do controle de Deus. O Senhor muitas vezes ele faz a promessa, mas não revela o processo de como será, né, executado. Quando Abraão recebe a promessa de Deus, Deus diz que ele será abençoado e o Senhor fará dele uma grande nação. Mas depois o Senhor diz a ele que lhe dará um filho gerado a partir dele. Mas só mais à frente o Senhor declara que a partir de Sara, que através de Sara, o Senhor faria então com que o filho, com que a promessa, com que Isaac nascesse. Existem etapas a qual as revelações de Deus virá sobre a sua vida. Existem etapas a qual o Senhor nos prepara para receber aquilo que Ele já tem reservado para as nossas vidas. O Senhor, Ele conhece a minha e a sua estrutura. E Ele sabe exatamente como agir sobre as nossas vidas. Ele sabe exatamente a forma certa de trabalhar e de liberar sobre as nossas vidas aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele já tem reservado. Então espera o tempo do Senhor, aguarda no Senhor, porque a promessa que Ele te fez, não importa o tempo que você está esperando, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, se Ele disse que vai salvar, se Ele disse que vai curar, se Ele disse que vai restaurar, confia, creia, porque o mesmo Deus que fala, o mesmo Deus que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir na sua vida tudo que Ele prometeu, tudo que Ele falou. Porque para o Senhor nada é impossível. E Abraão, ele é exemplo disso, né? Abraão é exemplo que as circunstâncias, elas podem ser ao contrário, né, daquilo que a gente recebe da parte de Deus. O Senhor, nosso Deus, é um Deus do impossível. Nosso Deus é um Deus sobrenatural. Então, o que é natural, nós fazemos. O que é impossível, onde o nosso limite chega, então é onde o Senhor trabalha. Muitas vezes o Senhor permite essas circunstâncias improváveis, o Senhor permite essas circunstâncias impossíveis na nossa vida para vivermos sim o milagre, para vivermos o sobrenatural, né? Até mesmo a esposa, a mulher de Abraão, ela duvidou quando ela ouviu que o Senhor daria um filho através dela, Abraão, porque ela já era uma mulher avançada em idade. Mas quando nasce Isaac, ela mesma fala, né? Quem diria, né, que Sara daria um filho a Abraão na sua velhice. Ainda que você duvide daquilo que o Senhor te prometeu, porque nós somos humanos, né? Somos falhos. Muitas das vezes, quando nós nos deparamos com as circunstâncias impossíveis da nossa vida, sim, acaba vindo aquela dúvida em nosso coração, né? E nós então duvidamos muitas das vezes da palavra, daquilo que o Senhor lançou, daquilo que o Senhor falou sobre as nossas vidas que faria. Mas eu quero te lembrar que o Senhor é o Deus que traz à existência o que não existe. O Senhor é aquele que faz existir aonde não tem. O Senhor é o Deus que abre porta onde não tem parede. O Senhor é aquele que envia recursos aonde nós nem imaginamos que poderia haver. O Senhor é aquele que levanta o pequeno para confundir o grande. O Senhor é aquele que faz do nada tudo. O Senhor, ele trabalha com o improvável, né? O Senhor levanta os improváveis para confundir aqueles que se acham grandes, que se acham os tais, para que o nome dele seja glorificado. Em Gênesis 21, né, fala: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Gênesis 21:3, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Ou seja, Deus cumpriu o que ele havia prometido. No tempo determinado, a Bíblia fala que o Senhor então visita Sara e ela então gera a criança, ela engravida e ela dá luz a Isaac, né? E a Bíblia fala que como lhe disseram, ou seja, a forma que o Senhor falou, ele cumpriu. Cada palavra que ele disse, da forma que ele disse, ele cumpriu. Cada palavra do Senhor lançada sobre a mim e sobre a sua vida, ela não é falada em vão.
Em Jeremias fala que o Senhor ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. A palavra de Deus, ela é poderosa. O caráter de Deus, vem da sua palavra. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como nós que falamos que vamos fazer algo e de repente mudamos os nossos pensamentos, mudamos as nossas decisões. Não, tem essa convicção. O mesmo Deus que falou é o mesmo Deus que tem poder para cumprir cada palavra dita e lançada sobre a mim, sobre a sua história. Mas também existe um detalhe que eu quero também compartilhar com vocês, porque o Senhor, ele fez a promessa a Abraão, ele confirmou esta promessa, em um momento que Abraão estava desanimado. O Senhor vai até ele, o anima, leva ele para fora da tenda, fala para ele olhar para o céu, contar as estrelas, se é que ele podia, e fazendo ele entender que o que Deus tinha preparado para ele era muito maior do que ele poderia imaginar, era muito maior do que os limites humanos que ele pudesse chegar, era o que Deus havia reservado para ele. O Senhor ali faz então com que ele olhe para o céu e faz com que ele tenha o entendimento de que o limite de Abraão não era o limite de Deus. O meu e o seu limite não limita o nosso Deus. Nós somos os limitados. O nosso Deus, ele é o Deus de milagres, ele é o Deus de maravilhas. Então creia que o que Deus falou para você, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando, Ele é fiel em todas as suas obras, em cada detalhe que ele faz, que ele trabalha sobre a sua história. Ele está no controle de todas as coisas. Mas em Gênesis 22, no verso 1 e no verso 2 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus prova Abraão, através da promessa que ele havia feito e cumprido. Abraão, ele amava Isaque, porque era um sonho esperado, era uma promessa que Deus fez nascer no coração de Abraão. Deus fez ser gerado, através de Abraão e de Sara, e nasceu. Só que quando nasce, Abraão é provado diante dessa promessa, diante dessa situação. Em Hebreus 11, 17 ao 19, eu quero aqui ler com vocês. Livro de Hebreus 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aqui mostra a fé e a intimidade que Abraão tinha com Deus, a convicção de quem conhece o Deus que serve, porque a Bíblia fala, que em Gênesis 22, 5, Abraão, quando ele sobe ao monte Moriá com Isaque, para fazer a vontade do Senhor. Interessante também é que quando Deus pede Isaque, Abraão não questiona, porque não fala para Deus, porque ele teria que fazer aquilo, não. Ele simplesmente se levanta e obedece à voz de Deus, E em Gênesis 22, 5 diz: Então disse os servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele nem havia subido ainda o monte, com o menino, e a ordem era para que ele levasse Isaque para sacrificar.
para morrer ali. Mas ele declara antes mesmo de subir que ele voltaria com o menino. Voltaremos para junto de vós. Isso é fé, né? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê, né? Então, assim, Abraão, ele viveu a promessa por fé, né? Ele acreditou antes mesmo de ver. E onde eu li aqui em Hebreus 11:19, né, fala que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac se fosse necessário. Ele sabia que havia uma promessa estabelecida sobre a vida dele e sobre a vida de Isaac, né? Que através deles haveria uma descendência, haveria uma multidão, nações. E essa intimidade, esse relacionamento que Abraão tinha com Deus, que fez total diferença nas suas decisões, né? Ele entendeu que até nas suas renúncias, Deus tinha algo preparado de bom para ele. Até naquilo que ele poderia perder, né? Algo que não era qualquer coisa que ele estava levando para entregar, para sacrificar, não, era o seu filho. A Bíblia fala que a quem ele amava, né? Ele amava Isaac, não era algo desprezível para ele. Era, acredito eu, o mais importante que ele tinha ali, que era o seu filho, a sua espera, a sua promessa, o seu sonho gerado por Deus. Quero te dizer que a situação que muitas vezes o Senhor nos permite vivenciar, né? Situações que vêm para provar a nossa fé, não vem para nos... O Senhor não tem como interesse nos trazer prejuízo, né? Nessa situação que você tem vivido, talvez seja de perdas, né? Talvez você perdeu algo que não gostaria, talvez você teve que renunciar a algo que você não queria, mas muitas vezes por obediência a Deus você está então fazendo, você está então abrindo mão. Mas se pudesse escolher, você não faria. Talvez Abraão, acredito que se ele pudesse, se ele tivesse a opção de escolha, ele não sacrificaria ali, não levaria Isaac a ser sacrificado. Mas Deus não pergunta se ele queria levar, Deus o manda levar. Deus fala, pega o menino e o leve. Né? E ele então ali obedece à ordem de Deus pela obediência, porque a Bíblia fala que Deus põe Abraão à prova. Quero te dizer que essa situação que você está vivendo, Deus não quer que você seja prejudicado. Ele está apenas provando a sua fé. Ele está apenas provando o meu e o seu coração nessa situação. Ele está apenas provando, né, qual será a nossa reação, qual será a nossa atitude em meio a essa situação, em meio a esse problema, a essa momentânea, né, situação a qual eu e vocês temos vivido. E Abraão então ele permanece firme, né, confiante que o Senhor ele era poderoso para agir sobre aquela situação e surpreender Abraão, né? E Abraão ele acreditou, né? Acreditou que a espera em Deus traz à existência o impossível, né? Que você possa acreditar que a sua fé no Senhor pode trazer o impossível até você, pode trazer o impossível para a sua vida, para a sua história. Eu quero finalizar com uma frase que o Senhor ministrou ao meu coração, né? Deus fez a promessa a Abraão, nasce a promessa, que é Isaac. Deus pede a promessa, mas detalhe, Abraão volta para casa com a promessa. Que eu e você venhamos entender que tudo que Deus tem preparado para as nossas vidas é bênçãos, né? E tudo que nós estamos dispostos a renunciar por obediência a Ele vem e nos surpreende. Deus ele fez a promessa, Ele cumpriu a promessa, mas depois Ele provou Abraão na promessa. Mas no final o nome do Senhor foi glorificado, né? E as experiências de Abraão, tudo que Abraão viveu com o Senhor, serviu de legado para Isaac, para Jacó, para toda a descendência, para nós até o dia de hoje.
O que Deus permite eu e você viver são experiências para que nós venhamos deixar um legado, nós venhamos deixar uma história para a nossa geração, para que eles também conheçam o nosso Deus, para que eles também saibam que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje, né? E o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou pensado. Entenda isso, né? Abraão, ele queria um filho, ele queria ser pai de apenas um filho. Mas o Senhor, além de dar o que ele pediu, que era Isaac, Deus o tornou pai de nações, pai de multidões. Deus, ele tem infinitamente mais reservado para a sua história, reservado para você, para a sua casa. Aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que você tem colocado na presença do Senhor, creia que Ele pode fazer isso e muito mais na sua história. Basta nós confiarmos, né? Nós temos fé no Senhor e acreditar que tudo que o Senhor pede para nós como renúncia não é para prejuízo, mas é porque Ele tem algo maior reservado, Ele tem algo maior preparado. Quando Abraão foi provado e entregou, né, estava disposto a entregar Isaac ali, depois que ele prova ali a sua fé diante do Senhor, temendo a Deus, a sua fidelidade ao Senhor, Deus então confirma novamente uma promessa sobre a vida dele, né? O abençoa ainda mais. E ele volta para casa com Isaac, como ele havia falado, que eles iriam ali adorar e voltariam novamente juntos. Isto é fé. O Senhor, Ele espera de nós apenas atitude de fé em meio a situações impossíveis, né? O Senhor espera que nós venhamos confiar nele, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que tudo diga que não vai dar certo, que é o fim, que acabou. Não, lembre-se que a última palavra é dele. E tudo que Deus permite ser gerado no meu e no seu coração, porque Ele já tem um propósito, Ele já tem algo reservado para que isso aconteça. Nós simplesmente precisamos permanecer firmes na posição para viver o que Ele já tem preparado. Amém? Deus te abençoe.